Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Tema Livre Podcast, começando a nossa programação aqui no canal do YouTube. Satisfação receber vocês, já peço de antemão que deixe o seu like, que compartilhe com a galera, vai comentando aí o vídeo porque gera engajamento, vai mandando pra galera, assiste lá quem está no podcast hoje, que é o nosso querido Idelfonso Aragão. Primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo, satisfação recebê-lo aqui. Prazer é meu. Nós estamos aí para responder suas perguntas. Conversar no nosso podcast, bater um papo, sendo que o nome, né, do Padrinho Defonso, como é mais conhecido, foi muito pedido, viu? O senhor sabia disso? Que tinha muitas pessoas querendo a sua presença aqui? Não sabia, mas chegou a hora, estou aqui. E tem muita gente que quer ouvir, que quer conhecer, que quer entender. Justamente, né? Que quer saber um pouquinho primeiro da história. Justamente. Que quer conhecer quem é a pessoa. Porque hoje o pessoal já tem uma ideia. Mas e quem é o Padrinho Defonso de antes, de onde veio, de como começou? E para isso a gente faz uma retrospectiva, uma história, né? Isso. A infância. De onde? Como é que inicia essa história aí? O senhor é natural de onde? De Iramaia. Iramaia. Isso. Como é que foi essa infância lá em Iramaia? A minha infância, dentro da que a gente tem que ser feito, minha infância sempre foi na roça, entendeu? E a espiritualidade minha vem da minha própria nascença. Tenho 50 anos de seita. Sim. Porque desde 5 anos de idade que eu estou dentro da seita. Desde 5 anos? É, por ter algum problema que os médicos não descobriam. Quem descobriu foi a seita que descobriu os problemas que eu tinha. Então eu fiquei bom a partir de 5 anos, de 5 anos para cá estou dentro da seita até hoje. Fui médium mais de 25 anos, depois de 25 anos de mediunidade, frequentando vários terreiros, passei por 4 pais de santo e fui me preparar para poder chegar onde eu estou hoje. E que eu trabalho, já vai para 30 anos que eu cuido do terreiro com... E o senhor fala uma coisa importante, que é com relação à preparação. Talvez muitas pessoas não consigam compreender. Acha que as coisas acontecem como um passo de mágica. Mas a gente vai chegar nessa parte da preparação aí. Com certeza. O senhor disse que tinha situações de saúde que os médicos não descobriam? É, a partir de que eu era criança. E aí isso já era uma espiritualidade já, tá bom? Certo. A partir do momento que meu pai procurou as pessoas que entendido sobre essa parte da espiritualidade, foi que descobriu alguma coisa. E a partir daí eu não tive mais doença. E os médicos batiam cabeça, cada um falava uma coisa diferente? Falava que era básimo, naquele tempo era básimo, alguma coisa assim que eles falavam que eu não entendia, que eu era pequeno e não sabia. Eu fui entender a partir dos 7 anos. Mas que no final das contas não era uma questão clínica de saúde. Justamente. Então, desde 5 anos de idade, o senhor está inserido no meio da religião de matriz africana. Justamente. Mas eu quero até aproveitar, porque as pessoas às vezes misturam todos os assuntos. Justamente. Como se todos os segmentos fossem o mesmo ou fossem iguais. Não é igual. Nós temos várias vertentes, né? Justamente. Candomblé, Umbanda, como Quito, é essa Angola, divisão? Candomblé, Umbanda. A diferença do Candomblé para a Umbanda é que a Umbanda não cultua os santos. O Candomblé não cultua os santos. Qualquer uma das... Quito, Candomblé e Angola, mas não é porque as obediências deles estão erradas, não, porque é assim mesmo, a seita é assim mesmo. Bom, a Umbanda nós cultua os santos, nós temos o altar de santos, os orixás quando chega salva o pessoal da passo. Já nas outras linhas não, porque a doutrina é assim mesmo, entendeu? O altar no Candomblé não tem? Não tem, eles têm roncó, onde faz recolhimento, essas coisas totalmente diferentes, mas isso aí não é porque está errado, está certíssimo, é porque a religião é assim mesmo. Não, e é importante pontuar isso, porque o senhor deixa claro que não é uma questão de bom, ruim, certo ou errado. Não, é uma questão de segmento. É, né? Segmento, com certeza. Cada um tem uma doutrina diferente. Puderam todas as religiões fossem igual, cada uma cultura diferente. Sim. A sua própria religião. Isso não faz com que quem cultua diferente esteja errado, né? Não, de jeito nenhum, de jeito de qualidade. É essa mesma cultuação desse jeito. Alguns procuram Umbanda, outros procuram Candomblé, outros procuram Quito, outros procuram Angola. Sempre é aquele segmento que vai ter, aquela obediência. Para você frequentar uma religião como a de matriz africana, você tem que se identificar com ela. Não se identifica com Umbanda, não se identifica com Candomblé, se identifica com Angola. Sim. Então aqueles que vão se identificando para procurar os terreiros que sejam naquela linha de trabalho. Naquela linha de trabalho deles. É interessante uma coisa, o senhor falou aí, Quito, Angola,
Candomblé, Umbanda. Isso. E há, no meu entendimento, se eu estiver errado, o senhor que tem muito mais conhecimento Ok. sobre, fique à vontade para falar. Mas eu percebo o seguinte, essas linhas, elas são muito menos questionadas entre si. Por exemplo, não há uma competição, às vezes, do zelador por uma coisa ou outra, mas a religião em si, ela é mais próxima das pessoas se respeitarem e se entenderem do que alguns outros tipos de religião. Com certeza. Que diz, não, a minha tá certa e a sua tá errada. Eu não vejo isso no Candomblé. Jamais a pessoa que tem que ter uma religião pode falar uma palavra dessa. Tá bom? Deus manda as religiões se unir para ajudar quem precisa. Sim. Entendeu? Muitas vezes quem desune as religiões são os frequentadores. Às vezes não tem muita explicação sobre aquilo. Então, fala aquilo que não deve, aquilo que não pode. E não é para ser assim. A gente que, mesmo que a gente cultua, eu cultuo Umbanda, mas eu tenho segmento frequente, tenho amigos que é do Candomblé, tem amigos que é da Angola, do Queito, frequento o terreiro deles, vai no meu terreiro, nada demais. A minha frequentação do jeito, às vezes são de outra. Isso Mas não é tudo impedimento de não, que cada um faça o seu imagina ter, trabalho. não. Pessoal do Candomblé, do Queito, da Angola, todos são meus amigos. Agora, Vai só- cantar lá em casa, eu vou no terreiro deles. Sim. O senhor falou uma coisa interessante. As pessoas, às vezes, vão, não sabem o que estão fazendo ou onde e aí saem, às vezes, falando besteira, justamente por conta de falta de entendimento. Né? Justamente. Dentro do meu terreiro sempre tem alguma palavra dada desse tipo. Tá bom? A nossa obediência é aquela, a nossa doutrina é aquela, mas a doutrina dos que eles veem no outro terreiro, que eu sempre levo quando quer ir vazio, bora. Eles me convidam, eu vou lá nas outras religiões. O que você vê lá não está errado, porque é religião de lá daquele jeito. A sua é do jeito, a dele de outro. A cultuação nossa é diferente, a cultuação deles é desse jeito aí. Não tem nada errado aí, porque é desse jeito mesmo. Quem quiser seguir as outras religiões aqui, do Candomblé em Angola, vai seguir do jeito que ela é. Não vai mudar ali só porque uma pessoa chegou e quer mudar. Não pode. Ela é daquele jeito lá mesmo. É a pessoa que se adequa Justamente. ao A pessoa que tem que se ambiente. adaptar àquela cultuação que você escutou Não, lá. ao contrário, né? Não é um ambiente que vai ser justamente. modificado Não pode. para que as pessoas sejam agradadas, digamos assim. Realmente, com toda certeza. É interessante que o senhor usa, eu conheço, então usa muito a expressão né, de dizer a obediência. Quando o senhor fala da Justamente. obediência, não é aquela obediência cega de calar e consentir tudo que se diz. É uma né? doutrina. Tem que É ser referente dada. a- É a doutrina. A obediência do que é requerido dentro da doutrina. Não é Justamente. isso? É a doutrina que tem que ser dada. A todo sítio. O próprio orixá tem que ser doutrinado. Se ele não for doutrinado, ele chega tombando, caindo. Se não doutrinar ele vai sempre tombar e cair. Sempre chegou, ele vai tombar e vai cair. Então, se ele não tiver uma doutrina, ele vai ter que estar sempre tomando. Quando você vê o pessoal receber seu próprio orixá, sambar, trabalhar, ele é ali porque já tem doutrina. Quando ele não tem doutrina, ele chega e toma. Então a doutrina é dada a partir do momento que ele chega a primeira vez, o primeiro momento que ele radiou, que um médium radiou com o orixá, você tem que ir confirmando ele de pouco a pouco até você dar aquela doutrina dele ficar em pé e trabalhar durante o tempo que ele esteja ali, que ele esteja incorporado com ele ali. Eu não sei o que é que os zeladores espirituais, vou chamar dessa maneira, Com certeza. as pessoas chamam pai de santo de maneira também que não é. Não vou dizer que tá certo ou tá errado, é a forma que a maioria das pessoas chamam, né? Mas já acostumou chamar assim, se mudar, ninguém chama. Ninguém chama. Então, deixa pai de santo mesmo. Deixa pai de santo. Fazer o quê, né? Mas Você há já uma- acostumou a ser assim. Há um zelar da questão espiritual. Então o Justamente. zelador espiritual ele é mais completo do que pai de santo. Justo. Mas Bem mais. o pai de santo pegou mais. Além né? de zelador dos filhos, dos orixás que são batizados na cabeça dos filhos, nós temos que zelar as obediências que são feitas do próprio santo, da própria pessoa. Perfeito. Eu vejo o seguinte, assim como algumas doutrinas religiosas voltadas à igreja, a maioria dos terreiros, não para todos os trabalhos, mas a maioria deles, principalmente no trabalho mais geral, ele está sempre de porta aberta. De que Com maneira? certeza. A pessoa chegou lá, ela consegue acessar, inclusive Isso. parar, assistir, ver o que está acontecendo, Aceita. acompanhar ali o samba, né? A seita é aberta para isso. Tá aberto. Todo mundo que chegar Mas o senhor não acha que isso também acaba sendo um fator de influência de muitas pessoas não estarem preparadas sequer para entender o que é está acontecendo ali e sair levando da forma que quer? Com certeza. Porque a gente não pode estar explicando todo mundo, né? O que está certo e o que está errado. Às vezes a pessoa vê alguma coisa e achou que estava errado, mas não teve explicação por que aquele ali estava daquele jeito ou por que é daquele jeito. Você sair explicando todo mundo que é difícil. Quem vai até o terreiro, quem procura para o consulta, para outra coisa, é explicado. Tudo isso é explicado para ele. Ou então, quando ele está começando as suas obediências de trabalho, é explicado. Durante a obediência que ele tem de trabalho, ele está sendo explicado sobre aquilo ali.
Tem uns que têm curiosidade, quer saber mais, procura mais. Aqueles que não quer, tudo bem. Aqueles que não é explicado dentro naquele momento da audiência de trabalho, mas eu faço questão depois que ele terminar os trabalhos, ele tem que descer até onde. No Candomblé Angola, eles têm rancor, nós temos assentamento. É lá que a gente conversa com os filhos, lá que a gente conversa, lá que a gente explica, lá que a gente dá conselho, lá que a gente fala sobre a seita, sobre alguma coisa que está errada. Por exemplo, se um filho teve um erro dentro do terreiro, e eu não vou conversar com ele no meio de todo mundo e meus outros médicos, não. Ele vai lá dentro do meu assentamento. Eu tenho assentamento lá para isso. Para consultar e explicar ao filho o que está certo e o que está errado. Dali ele vai sair entendendo que aquilo que fez foi errado, para de outra vez não acontecer mais aquilo. Perfeito. Ninguém sabe que eu conversei com ele. Muitas vezes tem pessoa que não entende, fala que é reclamação, mas não é reclamação, isso é uma doutrina. A orientação, quando eu chamo um filho lá dentro para explicar alguma coisa que fez errado dentro da seita, não é reclamação não, é uma doutrina que é dada. É uma orientação, justamente, não reclamação. Até mesmo na própria Umbanda tem gente que acha que é reclamação. Mas eu faço questão de avisar para todos os filhos que isso não é uma reclamação, isso é uma doutrina. Dada para ele entender o que é que está fazendo. Aí entra a questão até da galera querer resenhar, né? Justamente. De dizer que... E tem todas elas têm preconceito. A Igreja Católica tem preconceito, a nossa tem, o Candomblé tem, todas as religiões. Não era para ter, mas tem, fazer o quê, né? Quando a pessoa ela tem a oportunidade de conversar, quando a pessoa tem a oportunidade de entender a situação, que o senhor chama, que ela tá ali, ela vai fazer um trabalho, que ela vai receber uma orientação, é uma coisa. Agora, quando a pessoa vai de curioso, ela para, vai porque alguém é da casa e levou aquela pessoa. Justamente. Aí a pessoa que leva não explica, a pessoa que vai, sai, não entende nada do que está acontecendo e sai falando bobagem. Isso multiplica. Multiplica. Isso multiplica, né? Tem vezes que você ouve a pessoa falando. As pessoas que não entendem, não conhecem, elas tentam imitar, fazer comentário que você vê que não tem nada a ver. Justamente. Aí você fala, não, essa pessoa não entende nada, ela tá só querendo brincar e tal. Com toda certeza. Mas eu acredito que isso seja uma coisa que o senhor já está experimentado o suficiente. Com certeza. 50 anos dentro da seita, a gente já sabe o que é certo, o que é errado, já sabe quem fala, quem não fala, deixou de falar. Só que eu não importo porque as pessoas falam. Eu cumprindo minha religião certinha, ajudando quem precisa. Nós temos trabalho de segunda a sexta, você sabe disso? Você sabe disso? Toda semana, de semana a semana. Para tirar esse homem de lá um dia para vir fazer um podcast aqui. Hoje vinha gente de Itanhaçu para cá, para trabalho. Eu cancelei, achou ruim. A gente manda o podcast. Não pode, você já tinha marcado. Eu falei, mas não posso, eu vou viajar. Vou mandar o vídeo do podcast. Esse daí ficou para quinta-feira, para quarta-feira, que só pode vir na quarta-feira, que não pode vir hoje. Agora, portão aberto, mano. A pessoa chega, precisa de ajuda, ela nem bate no portão. Ela entra e diz, eu portão preciso... de correr já vai... Ela diz, eu preciso de ajuda. Outra hora marca, quando está marcado eu espero. As pessoas ligam para marcar a hora de consulta. Mas isso não é todo lugar também que é assim, né? Os horários eu vou esperando que vinha. Aquela outra pessoa que às vezes entra sem bater, às vezes entra sem marcar, mas ele vai ser atendido do mesmo jeito. Eu vou saber o que ele precisa, vou procurar de onde ele é, de onde ele veio, o que ele está precisando, ele vai me explicar o que está precisando. Eu posso tá fazendo qualquer outra coisa que eu não tirar da marcada, eu deixo lá e vou vir ver o que a pessoa precisa. Antes de eu vir para cá, chegou uma pessoa desse jeito lá. Antes de eu vir pra cá, eu falei, sabe que vai atrasar? Se demora eu cheguei lá, estava sentada lá, ela entrou, ela falou, ela entrou aqui, a menina entrou aí. Eu falei, o que é que você precisa? Eu queria que o senhor me rezasse, quero que eu falei, tá bom. Aí, cheguei lá, conversei com ela direitinho, marquei a consulta dela para amanhã, para depois ela volta para fazer a consulta. Porque ela não tinha marcado, e eu vim para aqui, eu não podia fazer a consulta dela hoje. Ficou marcada lá. Está explicado a senhora aí que ficou justamente sem o atendimento hoje de consulta. Ela ficou só com a reza. Você jogou embrumado com quantos anos? 18 anos por aí, 18, 19 anos mais ou menos. Então diz que rodou aí alguns terreiros. Já. Todos na linha de Umbanda ou algum era de linha de Angola? Só teve um, foi na linha da Angola, mas o meu orixá não obedeceu a linha de Angola, o próprio Pai de Santo mandou procurar a linha da Umbanda. Eles iam obedecer a Umbanda. Então tem isso também, né? Tem. E aí eu passei por mais 2 em Cachoeira de São Félix. E o último que eu participei foi aqui. Mas eu já vim com essa doutrina desde aquele momento que eu participei do primeiro. Eu tive o primeiro Pai de Santo. Já vinha com essa doutrina. Todos que eu passava já falavam, você tem que se preparar para trabalho. Mas eu fui segurando sem querer. Não queria aquilo ali. Achava difícil fazer tanta coisa, fazer tantos problemas. Falei, não é possível, é que eu vou conseguir fazer isso. Até que um dia o meu pai, para deixar descer, falou, se você não começar, você nunca vai ter isso aí que você quer ter. Ou você começa ou você não vai ter. Eu confiei neles. E fui tocar. Primeira consulta que eu fiz, as pessoas sentavam na minha cama. Tinha o guarda-roupa, a cama e o pessoal sentava em cima da minha cama para me fazer a consulta.
Se eu não começasse assim, não ia ter nada. Aí foi crescendo, a casa ficou pequena, passei para outra maior, ficou pequena. Aí eu descambei para lá para não estar agora. Lá foi acabando de ajeitar. Aí agora, eu acordo de noite, eu lembro disso. Falei, mas Billy falou. Que eu morava na Rua Abolição, eu atendia as pessoas, o quintal era tão pequeno que os médicos para rodar para fazer os trabalhos. É desse tamanho aqui mais ou menos. O quintal ficou pequeno. Aí eu passei para outra maior, um pouquinho, o quintal era maior um pouquinho, os espaço era maior um pouquinho. Mas acabou ficando pequeno de novo. Durante esse tempo aí eu estava construindo lá embaixo, fazendo aquilo lá embaixo. Já nessa intenção de o pessoal descer para lá e aí a gente continuar fazendo as coisas do meu jeito, sempre fez. Mas eu achava muito difícil, eu queria sempre ser médio. Ajudar a fazer tudo, nos terreiros que eu participo, que eu passava, ajudar a fazer tudo. Eu queria ficar daquele jeito, só que ele não aceitava daquele jeito. Eu tinha que ter minha própria seita. Também o que eu faço hoje, eu nem lembro o que eu fazia com meus pais de santo. Tudo que eu faço hoje é uma experiência de estudo que eu tive do meu próprio orixá. O que meus pais de santo faziam deles, eu não vou tirar deles de lá para fazer no meu terreiro, não. O que eu faço no meu terreiro não tem nada a ver com o que eu aprendi. A única coisa que eu levo do terreiro que eu passei é a doutrina. Só. As outras coisas, o orixá eu já tinha, mas a doutrina eu tive que ter alguém para doutrinar isso, né? Então eu agradeço as pessoas que deram a doutrina a eles para chegar onde eu cheguei, nesse momento. Porque acha que o Pai de Santo não tem alguém que zele, né? Tem. O Pai de Santo também já tem o seu Pai de Santo. Tem. Né? Aliás, precisa ter para poder passar por essa evolução. Eu tenho vários filhos preparados já. Tá bom? Tem 3 no Caculé, tem um em Guanabi e tem outro aqui que é Mãe de Santo. Aí eu encerrei às vezes já me procuraram Mãe de Santo para ser preparado, eu não peguei mais, que é muito peso para mim, é complicado. Porque quando tem as obediências, eu tenho que sair, eu tenho que ir para Caculé, você vê, eu tenho que ir para Caculé, ficar 3 dias. Mesmo que eu faça em casa, eu faço um terreiro do filho. Então eu já não quero mais cuidar de Mãe de Santo nem Pai de Santo. Preparar alguém para ser Pai de Santo. Só os filhos do terreiro, aquele que tiver obediência, o dia que precisava ser preparado. Igual a Nilde, ela tem o terreiro dela, que ela na frente lá de casa. Depois da casa, ela foi preparada lá em casa. Dadinha foi preparada lá, já tem um terreiro dela com os filhos. E no terreiro aqui hoje, tem alguém que o senhor visualiza ou que já teve a confirmação? Tem vários. De que é alguém que pode tomar essa frente? Tem vários. Tá bom? Tem uns 3 ou 4 que se quiser pode. Eu já posso fazer a preparação deles para poder ir trabalhar. E é bom. Ter folga para mim, Nilde me folgou bastante. Tá bom? Lá de Caculé, o povo vem para cá agora. Quando eu falo de vir para cá, eu falo o terreiro da Dadinha tá aí. E me veio lá para casa dela. Não precisa vir para cá, que eu já preparei ela aí para isso, para que vir para cá. O senhor vai ter que preparar alguém em Tanhaçu, que Tanhaçu tá danado. Mas Tanhaçu já tem. Já? Já. Porque Tanhaçu, toda hora chega gente em Tanhaçu. Tanhaçu e Malhada, né? De todos os cantos, meu filho. Todos os cantos do estado da Bahia e de fora. Acho que não tem mais um lugar na Bahia. Se tivesse que falar um número hoje, para dizer assim, quantos filhos de santos já passaram pelo Padrinho Defonso? Meu filho, desde o começo, acho que umas 4.000 pessoas já passaram do meu ponto de trabalho. Tá bom? Frequentação é bastante. Mas não é de outras pessoas que passam do meu ponto de trabalho vai ser frequentado. Porque às vezes moram em outros lugares, moram em São Paulo, tem gente que mora até fora do Brasil. Tá bom? Outros moram em outras cidades distantes. Tem aquelas ocasiões que possa vir fazer alguma coisa, mas não é todo mundo naquele momento, naquela hora certa. Mas de quando eu comecei para cá, acho que de 4.000 para frente. Uhum. A gente conseguiria, para quem não é da religião, entender, a gente conseguiria fazer um paralelo de exemplificar, por exemplo, quem passa no ponto de trabalho, mas não necessariamente é frequentador. É como se aquela pessoa que fosse na igreja católica e batizasse, mas não frequenta. Daria para fazer esse paralelo, essa analogia, esse exemplo? Deixa eu te falar aqui, ó. Que muitas vezes não frequenta, porque às vezes não tem aquela obediência de frequentar. Mas o dia que tem uma obrigação, estão lá. Uhum. Entendeu? O dia que tem uma obrigação, um caruru, alguma coisa, uma festa de algum, uma festa de Preto Velho, aquelas pessoas que não frequentam, mas desde esse dia eles vão estar lá. Entendi. Então, coisa, muitas vezes não é nem porque não quer, às vezes porque talvez não pode, mas tira aquele dia para poder estar lá naquele dia que tem as obediências certas. E quando pode ir também, vai no terreiro de dia, só não pode dentro das obediências que a gente tem de trabalho todo dia, nós temos trabalho, já tem as pessoas já que gostam de estar lá todo dia, aquelas deveriam estar lá todo dia, porque gostam de estar lá. Aqueles também que não pode ir, eu não gosto de ir todo dia, não tem problema, ele vai seguindo a doutrina, não importa se ele está lá ou se não está. Frequentando os dias que ele queira frequentar, seja dia de obrigação. Mas ele tendo a doutrina do terreiro é a mesma coisa daqueles que estão lá doutrinados. Por exemplo, tem muita gente que faz as obediências de trabalho, quer receber um orixá, não recebe. A mente dele não obedece aquele para receber o próprio orixá. Eles acham que
Só que é protegido aqueles que recebem o orixá. Não existe isso. Se ele for firmado dentro daquela obediência, o orixá dele ele tem sim. Ele vai ser protegido mesmo daquele jeito que não recebe. Ele tem a fé dele, ele tem a seita dele, ele vai ser protegido do mesmo jeito. Muitas vezes as pessoas já acham que é aquela pessoa que só é protegido porque é aquele que recebe o seu próprio orixá. Não é assim não. Aquele que não recebe também é protegido do mesmo jeito. Ele tem a doutrina do terreiro, ele tem a força do terreiro, tem a força das obediências que segura o terreiro, ele segura do mesmo jeito daquele que recebe o orixá, daquele que deixa de receber. Perfeito. Então as pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu sempre explico para eles que não tem. Que a pessoa é protegida do mesmo jeito. A pessoa se cuidou para ter sua própria proteção. Não é porque ele não recebe um guia que ele vai deixar de ser protegido. Não existe isso. Ele é protegido do mesmo jeito daquele que recebe o próprio orixá. Não, isso aí que o senhor fala é importante trazer justamente esse assunto, porque realmente muitas pessoas podem achar isso, né? Isso, mas já várias pessoas já acham. Imaginar que não vai ter a proteção porque o orixá não manifesta diretamente. Não manifesta, né? Justamente. Isso aí mas não é assim não, ele protege do mesmo jeito. O ponto firmado. Justamente. Ele se firmou para ter a própria proteção. Ele ou recebendo o guia ou não recebendo, ele vai ser protegido do mesmo jeito. É interessante que algumas pessoas dizem, na rede social a gente vê muito nesse sentido, e é verdade, né? Assim, a pessoa faz resenha, ela critica, justamente. Ela faz uma piada, ela acha engraçado, mas na hora que precisa, que a barriga dói, como a gente diz... Vai procurar, né? Ela corre lá, né? E muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas escondido. Isso lá eu não aceito. Eu aviso. Se você quiser vir, isso aqui vai ajudar. Mas escondido de ninguém. Eu sou registrado, eu não estou aqui para estar fazendo nada escondido de ninguém. Mas que quer fazer, tipo, sem ninguém presente, essas coisas. Justamente. Acontece, mas só que depois que ouve a palavra, volta a aceitar tudo que é necessário. Então fica sem cuidar. Deixa eu mostrar essa maravilha aqui. Até precisa comer um pedaço mais. Se a pessoa chegou ali precisando, porque precisou. Por que tem que omitir? Omitir aquilo que está fazendo? Eu não posso omitir isso, não. Porque se eu estou ali, eu tenho uma força espiritual que me governa, que me sustenta, que me protege. Com certeza. Então, se eu fizer isso aí, eu estou faltando com obediência do meu próprio orixá. Fazendo coisa escondida sem ter necessidade. Não faz sentido. Imagina, não tem que fazer nada escondido de ninguém. E essa daqui o senhor conhece? Conheço. A melhor pizza da cidade, Pizzaria do Luiz. Diferenciada, ó. Bota aqui na tela o telefone. Meu amigo Marlúcio, valeu aí pela pizza. Padrinho Defonso vai experimentar daqui a pouquinho. Não como. Vai, não... Isso daqui. Mas você vai degustar bem. Mas é maravilhoso, viu? Essa daqui, isso aqui não é fake, não. Não precisa ficar só cheirinho. Se o cheirinho chegasse aí. Eu não vou comer porque eu não como, mas vocês vão degustar e vai. Daqui a pouco a gente vai comer. Excelente pizza. O telefone o maestro já deixou na tela. Pode pedir a sua. Enquanto estiver assistindo esse vídeo, você já está fazendo o seu pedido aí, né? Da pizza da Pizzaria do Luiz. Deixa eu colocar aqui que o maestro não perdoa, não. Senão ele fica, olha por fora. Vai tá derrubando, desaprendeu. Falou da pizza, o homem já ficou nervoso. Vai levar de acordo, né, meu filho? O senhor foi iniciado na Umbanda quando? Quantos anos o senhor falou? 28? É a data assim do ano, coisa. É muito difícil de lembrar, porque eu não notei isso, é muito difícil de lembrar. Mas eu tenho 50 anos de seita, sendo que 25 anos eu fui médium. 25 anos. E já como pai de santo, 25 anos? Não, como pai de santo eu tenho 30. E eu fui médio dentro de terreiro, passei por 4 terreiros, eu fui 25 anos. Eu fui frequentador de terreiro, fui pegar a experiência para poder... Que eu já sabia, desde menino que eu já sabia. Mas aí hoje tem pessoas, padre, que... Fazendo crítica específica, não. Contando miúdo, eu tenho 50 anos de seita. Pronto, 50 anos, não é pouco tempo, né? Não. Vamos lá, tem pessoas que começam a participar... E tem 2 anos ali dentro da casa, aprende a riscar um ponto no chão, faz um... Esse é o problema das pessoas, às vezes não ter fé nas religiões por causa disso aí. Que as pessoas que não têm experiência já voltam aí fazer alguma coisa que... Acende uma vela, acende risco com a pólvora, faz agora... Não é assim. Ou a pessoa vai se preparar ou ele não vai ser pai de santo nunca. Não tem pai de santo sem ter preparação. Se ele não se preparou, e não é pouco tempo, nem 1 ano, nem 2, que a pessoa vai se preparar para chegar ao ponto que você vê lá dentro do terreno. Bom, a pessoa tem que se preparar anos e anos. O senhor falou aí que não aceitaria jamais um trabalho nessa modalidade de dizer assim, não, eu vou esconder alguma coisa, até porque não tenho o que esconder. Justamente. E o senhor falou, não, eu sou registrado e tal. Existe uma federação que traz o terreiro para uma regulamentação, não é isso? Justamente. Como é que funciona isso? Olha, o registro é para pessoas que... Toda pessoa que trabalha tem que ter um registro. Até mesmo porque assim, ó... Você, próximo do seu terreiro tem vizinho, tem tudo. Uns gostam, outros não gostam.
entendeu? Ninguém vai obrigar ninguém, todo mundo gostar, né? Tem uns que gostam, tem outros que não gostam. Então pode ter alguma reclamação sobre aquilo que a gente está fazendo. Se a gente não tiver registro, eles podem até criticar alguma coisa, ou então levar até para a justiça, porque aquela obediência está sendo feita ali, está incomodando. É como entendeu? se fosse Então o registro é uma proteção, você tem que ter registro para você se proteger sobre essa... É como se fosse o alvará que autoriza o funcionamento. O alvará é o registro, é o mesmo. É Como se fosse um alvará, é a mesma coisa. Pronto, perfeito. E justamente, então é preciso ter por causa disso. O senhor comentou aí do Caruru. Isso. Que dia, Caruru? 12 de novembro. Não que eu não saiba. Deixa eu falar para você. Tá na minha Sempre agenda. foi no mês de outubro, segundo sábado do mês de outubro. Mas como a doença começou um pouco aí, voltando de novo, eu fiquei com medo de começar a arrumar as coisas e a doença voltar. Lá em casa é muita gente. Você sabe que a gente tudo é canto. Se fosse pouca gente, só os médicos, só fazer aquilo ali mesmo, mas não é, a gente vem tudo de canto. Então eu gosto de precisar. Você vê que passou a epidemia todinha, todo mundo tocou e eu fiquei sabendo, porque é muita gente que vai ter o terreiro. Se é muita gente que vai ter lá, eu tenho que preservar meus filhos, saber o que quero botar, por isso que eu não toquei. Marmita que eu falo porque o pessoal vai comer lá, né? Com certeza. Mas quantos pratos mais ou menos servidos na noite? De sábado, dia 12? Ô, meu filho, a gente não tem ideia não, viu? É muita coisa, a gente não tem ideia. Lá é feito 2 cariru. Lá é Corne Damião, Crispim Espiniano. Me pediu para perguntar Crispim se uma Espiniano pessoa foi... pode comer mais do que 5 vezes? Porque Se quiser, pode. 50. Se quiser comer, pode, filho, sem problema. A última vez foi fazer aquela marmitex, aquela funda. Lá é feito 2 porque Aí você fala, não aguento não. eu já fazia... Acabou de comer a segunda. Quando as minhas obediências é Crispim Espiniano. Mas tem Cosme e Damião, que todo mundo já está dentro daquelas obediências. Então, o primeiro ano foi feito só com um só, no segundo ano já foi com 2. Depois veio os 2 meninos, os 2 netinhos, que é dentro da obediência. Aí agora continua os 2 toda a vida, que é Cosme e Damião e Crispim Espiniano. É dado 14 mais 14, 7 mais 7. 7 Cosme e Damião, 7 Crispim Espiniano. Mas Crispim e Crispiniano é da linha da Umbanda. Da mesma linha da Umbanda. No Candomblé tem o segmento de Crispim e Crispiniano? Tem. O pessoal só indiferente conhece... é porque é cultura diferente, mas todas as seitas têm. As mesmas seitas da Umbanda é a mesma seita do Candomblé, só que a cultuação que é diferente. Entendi. Entendeu? Todas elas são iguais. Agora, diferente é a cultuação. Porque a seita é assim, não é porque está errado a seita, manda ser assim. O Candomblé cultua de um jeito, a Umbanda de outro jeito, por causa que a doutrina que é desse jeito. Não é porque ninguém está errado. Conhece, o pessoal leigo, quem não é do segmento religioso, só conhece que Cosme e Damião. Mas... A maioria. Fala Crispiniano, as pessoas não sabem. Não tem esse entendimento, não, né? Justamente, eles são uma força viva. Os meninos trabalham bem. São as forças vivas para a proteção divina. Como eu já nasci com essa obediência de Crispim Espiniano, sempre foi assim, desde menino sempre foi assim. Então foi eles que, quando desce dentro das obediências, quem desce é Crispim. O Cosme desce nas outras cabeças e na minha cabeça desce Crispim. Porque as obediências foi feitas. E os 2 meninos meus que veio, eles falaram para ela, para minha nora, Monique tinha, não sei se era 8 ou 9 anos ou 10, falou para elas que se ela engravidasse de novo, que ia ser 2. Aí ela, eu não sei, acreditou? Não sei. Ela quebrou o pau no vidro. Quando ela engravidou, que foi fazer o teste, chegou lá, era 2, ela foi bem que falou, mas tu duvidava disso? Bem que eles falaram, eu falei, tu esqueceu, foi? Pedro Maluco foi esse que falou que vinha. Não levou 2 meses que eles falaram, ela engravidou, e era 2. Aí ela viu o sexo de um no vídeo de outro, viu de Lucas no vídeo de Pedro. Aí ela falou, tem que fazer morfológica. Eu falei, não vai fazer morfológica não, porque se eles falou que eles vinham, é 2 homens, não pode ser uma mulher. Ela temou, pagou dinheiro errado, chegou lá, era 2 homens. Falei, você não adianta aí, foi eles que falou, é 2 homens, não vai ser uma mulher. Justo, não vai ser uma mulher. Firmou, tá firmado. Ela temou, pagou dinheiro, perdeu dinheiro, porque eram os 2 homens. Foi como eles disseram. Agora... Então é um segmento que a gente, às vezes as pessoas que não acreditam, tem que ver para acreditar. Então isso aí é uma coisa que a pessoa tem que ver. Aqueles que viu acreditam, aqueles que não viu ainda ficam com o pé atrás, achando que não é daquele jeito que eles falou. Tem qualquer religião, acho que as pessoas vão ou por amor ou pela dor, né? Justamente, meu filho, com toda certeza. Algumas pessoas procuram depois que o bicho pega, outras procuram porque querem. A obediência vem através de tudo. A proteção. Agora, eu não tenho dúvida que é uma responsabilidade muito grande, né, mano? É, muito grande, filho. Não é fácil, não. Quem achar que vai trabalhar e vai ter vida massa, não tem, não. É muita preocupação com tudo que chega. Você tem que ter uma doutrina de cuidar de todos aqueles que chegam. E cada um que chega são com um problema diferente. Eu trabalho com os remédios, eu trabalho com os trabalhos, não só com os trabalhos só. Enquanto eu não vejo as pessoas boas, eu não deixo de me preocupar.
Porque chega a gente lá, tudo tem jeito. Você vê, chega a gente tojado, chega arrastando, chega o velhinho doente. Muitas vezes o problema não é nem para lá, mas quer fazer, eu explico. O problema seu não é para aqui. Muitas vezes, pela fé da pessoa, ele quer fazer, eu faço aquilo, a pessoa fica bem com aquilo ali que quis fazer. Mas é explicado, primeiramente, o que é que tem que fazer e o que não tem. Por exemplo, ele chega com um problema que já foi no médico várias vezes, muitas vezes o problema é aquele lá mesmo, porque ainda não deu certo o remédio para melhorar aquilo ali. Mas tem alguma coisa que seja espiritual, mesmo que seja 20%, eu explico isso aí. A pessoa quer fazer, então já está explicado, é 20% que vai ser feito para a sua própria saúde. O restante é o médico que faz da gente. E muitas vezes as pessoas se cuidam com esses 20%, melhora mais do que aquilo que estava fazendo. Por causa que a fé, tem aquela fé de fazer aquilo ali. Então você falou dos remédios, para a gente explicar para quem também não entende. Porque acredito que a maioria que avança para assistir no vídeo é quem tem interesse. Mas algumas vão por curiosidade e a gente já tem, pelo tempo de programa, pessoas que nos acompanham de modo fiel, que acompanham todas as programações que a gente posta. Com certeza. O senhor é um deles, que assiste nosso podcast sempre, né? Com certeza. Só não conheceu o maestro, mas está conhecendo aí o mas maestro. No vídeo eu conheci. Né? Já conheci. Eu quero aparecer no vídeo eu conheci. E aí o senhor fala com relação aos remédios, mas a gente explica. São os chamados fitoterápicos, né? E são preparados materiais. Na língua de material. E são preparados de maneira diferente, não é isso? Justamente. Muitas vezes a gente trabalha com os remédios que vêm da flora, né? Que são muitas vezes essas casas que vêm de remédio. Por exemplo, na farmácia química tem poucos remédios que a gente usa. A gente usa mais só os remédios material. Que são natural, né? Que são daqueles que a gente às vezes compra nas farmácias de remédios naturais. Muitas vezes é preparado em casa, prepara em casa. Eu tenho um tipo de garrafada lá que quando eu comecei a trabalhar não pode ficar sem ele. Que, além de servir para as pessoas que chegam, serve para os filhos que chegam doentes. Um chega com um problema, estou com cólica, estou com dor de barriga, estou com dor de cabeça, estou com aquilo outro. Aquele remédio vai ter que sempre vai estar ali, porque ele precisa. É uma garrafada que são 14 misturas. São 14 misturas moídas e feito pó. Aquele pó é botado ali e dali a gente tira as colherzinhas para botar na água, para poder as pessoas tomar. Serve para bastante coisa. Serve para vários tipos de doença. Não vou estar dizendo que vários tipos de doença serve aquele remédio lá. 14 misturas ele serve. Isso é um dos remédios que é usado para as pessoas que chegam procurando ajuda. O nome curandeiro, ele é usado por quem não é da seita de modo pejorativo, de maneira a querer ofender. Só outra palavra que as pessoas já acostumou a falar, ninguém pode tirar mais, que já acostumou a falar curandeiro, sempre vai falar para ela da vida. Mas é uma palavra que não existe dentro do vocabulário da gente que trabalha. Mas o senhor não acha que tem uma certa relação justamente por conta da cura? Com certeza. Mais ou menos tem. Uma cura espiritual. Eles falam curador, porque às vezes curou alguma coisa, seja feito o caso lá. Tá bom? Fala, não, curei. Justamente. Mas as pessoas usam da maneira querendo realmente afrontar, né? Com certeza. E é um nome que não é tão difícil de entender. E tem que saber que se as pessoas melhoram com algum remédio que vem de dentro da Umbanda, então tá com o nome curandeiro é uma coisa totalmente diferente daquilo que eles acham que é nome ruim. O nome ele fica pertinente. Justamente. Por causa disso que ele sempre fala. Uma pergunta para o Pai de Santo e uma pergunta para a pessoa. Né? E Delfonso? Delfonso é o zelador espiritual. As pessoas cortaram o Ildefonso ou foi você que escolheu? Não, já é assim mesmo, toda a vida. O pessoal que cortou o Ildefonso já foi pro Delfonso direto. Já foi pro Delfonso direto, mas o nome verdadeiro é esse aí. Pronto. Tem os documentos, o nome é esse aí. O que é para o senhor o orixá na sua vida? Tudo. Deus primeiramente, abaixo de Deus, eles que me segurou até hoje e vai segurar para o resto da minha vida. Bom, Deus primeiramente. Eu, quando vou abrir uma consulta para qualquer pessoa, primeiro eu salvo o nome de Deus. Depois que eu vou salvar o orixá para poder fazer a consulta da pessoa. Essa frase do senhor é importante porque ela traz o entendimento para quem não entende. Uma coisa é a pessoa que não quer entender. Justamente. A outra coisa é quem não entende porque de fato não conhece. Não conhece. O senhor falou aí uma coisa muito importante. Primeira coisa que é saudado é o nome de Deus. Essa ideia de que há um culto. O maior curador do mundo é Deus. Como eles falam que a gente é curador, o maior curador do mundo é Deus. Então, todas as religiões, acredito que todas elas primeiro salvam o nome de Deus para depois voltar e buscar. Tudo é abaixo de Deus, não tem nada acima, tudo é abaixo. O próprio orixá, tudo é abaixo de Deus. Ele é a força maior. Nós temos Oxalá na Umbanda, Oxalá é o Deus da Umbanda. Sim. Só que o Deus maior é a força lá de cima.
Oxalá que comanda todos os orixás de Umbanda. É Oxalá. Todos os orixás é governado por Oxalá. Então, Oxalá, ele é uma força que sempre é saudado, com ponto, com tudo na vida, com comida, sempre tendo a obediência, porque ele que reforça toda a força de orixá é Oxalá. Tá bom? Ele como se fosse o Deus. Não tem Deus lá em cima que a gente chama para poder proteger. Ele, quando dá Umbanda, ele como se fosse o Deus dos orixás, Oxalá. Mas não está em confronto com Deus. Não. Imagina, nem vê. A própria obediência que é pedida a ele, primeiro é pedida a Deus, que é a força maior. Então, ele é o Deus da Umbanda porque ele é quem governa todos os orixás. Simplesmente por isso. Mas a força maior sempre é lá mesmo. A de Deus é a força maior. O senhor não acha que o que atrapalha talvez o entendimento das pessoas e de certo modo vai banalizando a religião são os trabalhos feitos por pessoas que não têm a habilidade suficiente, não têm um tempo suficiente, e essas pessoas, somado com aquelas maldosas que entendem também pouco, usam a linha de esquerda, né? As entidades da linha de esquerda, para fazer uma propagação do mal, e aí querem... O mal não está na entidade, o mal está nela, e que ela quer levar o mal, com e certeza. sai criando ali um embaraço todo, pronto, misturando elementos. Tanto embaraça a vida dela, como embaraça a vida de quem está ali pedindo aquilo. Sim. As coisas não é desse jeito, não é desse jeito que a banda toca. Ó, a gente trabalha com as duas linhas, trabalha com a linha de orixá e trabalha com a linha de Exu. Como eles falam, que é a linha de Exu. Mas a gente nunca deve misturar os dois, cada um tem sua própria hora de trabalho. Se eu estou na corrente branca trabalhando com o orixá que vai trabalhar. Se eu passo para lá para trabalhar com o Exu, é Exu que vai trabalhar. Então, cada qual tem seu dia, tem sua hora, tem seu momento de ser optado para poder fazer seu próprio trabalho. Por exemplo, lá em casa, os primeiros trabalhos, tudo é com a linha do tempo. O segundo trabalho já vira para outra linha. O terceiro trabalho já vira para a fortificação daqueles que fortificam o terreiro, que é a força de orixá. Então, nós trabalhamos com as duas linhas. Mas nunca deve, não trabalhar com as duas juntas. Cada um tem seu próprio momento de trabalho. Eu falo corrente branca, corrente preta, mas não existe. Para mim, todas as correntes é branca. O Exu, quando ele tem doutrina, ele vira para defesa, para trabalhar. Pronto, ele só vira porque é ruim quando ele não tem doutrina. Se ele não tem doutrina, ele vai virar porque é ruim. Só vira porque é bom quando ele tem doutrina. Quando ele não tem, ele vira porque é ruim. Não necessariamente o fato de ser um trabalho de linha de Exu, para os Exus, você tem necessariamente estar trabalhando para o mal. Não. Isso não significa isso. Nós estamos trabalhando com o Exu para a nossa própria defesa. E para a defesa do próprio terreiro, defesa dos filhos. Isso aí é necessário. Se eu trabalho, eu não vou deixar ninguém prejudicar meus filhos, prejudicar o terreiro. Aí eu tenho que... Com certeza. Não, eu tenho que trabalhar contra, porque eu não é importante pontuar essas coisas. Todo mundo que está ali tem que ter segurança. E a segurança é eles. Então, se eu preciso deles para segurança, eu vou usar eles sim, que é a segurança deles. Segurança do sítio. Eu sou necessário fazer isso, é obrigado a fazer isso. Mas não propriamente gritar um Exu para poder prejudicar alguma pessoa. Não. Jamais. Lá em casa grita Exu para ajudar, para tirar o que é ruim, para defender as pessoas que chegam procurando ajuda. Simplesmente por isso. Tem que ter força, tem que ter proteção. Com certeza, meu filho. Com toda certeza. Então o negócio fica complicado. Isso mesmo. Não fica difícil. E o que mais que o senhor quer falar que eu não perguntei? Eu lhe perguntei um monte de coisa aqui. Acho que é suficiente, não? Eu perguntei um monte de coisa aqui. Foi. Conversei do caminho do percurso aí de vinda. Justamente. E como é que tá as programações? Porque a pandemia ela deu uma ainda existe ainda, ainda existe. Mas ela mudou muito a forma de tudo, né? E eu acredito que na religião não tenha sido diferente, as pessoas ficaram mais afastadas. Em casa mas hoje... Cumpri os horários que o governo marcava, a gente começava os trabalhos cedo. Não parei na epidemia, não. Não parei, mas segui o regulamento. Todo mundo de máscara, dividia a turma. Se eu trabalhava com 10, fazia com 5 pessoas. Dava um momento certo, todo mundo estava em casa. Não ficou ninguém sem cuidar, trabalhei a epidemia toda. Pedindo proteção a Deus, primeiramente, e das próprias forças. Nós trabalhamos a epidemia toda e ninguém pegou doença e ninguém se complicou por causa do trabalho. E não parei na epidemia. Só era forçado por causa que tinha os horários. Eu cumpri aqueles horários, tudo que o governo dava, era tudo cumprido. Sim. Começava o trabalho no momento e terminava em cima daquele momento para todo mundo estar em casa naquela hora certa. Nós não parou. Período que tinha um horário você sabe que você mesmo sempre de vez em quando você sabe que nós não parou na epidemia. Mas eu segui toda a regra que o governo marcou, eu segui ela. Foi seguida. Mas não parei, mas segui ela. Não fui a mais nem a menos do que o governo marcou. Segui aquela. Até porque tinha que ter a responsabilidade que ali era um momento onde as pessoas não podiam estar aglomeradas, você diminuiu o número, enfim, uma série de... A gente botou as tabinhas com álcool, tudo, então, cada canto, tudo tinha. Todo mundo tinha sua própria máscara. Eu comprava sacola de máscara grande, que vai ir trocando, que não tinha, já chegava, já estava lá a máscara.
que é pra gente não botar ninguém em perigo e nem ninguém correr risco. E agora, a gente pode falar pós-pandemia já, né? Apesar de ainda ter aí o problema, pode falar. Com certeza, mas pode falar As assim. programações, as movimentações vão voltando ao normal. Com a força de Deus. As coisas vão se alinhando novamente. Inclusive, minha obrigação, que agora vai fazer 3 anos que não fez, que eu não fiz. Tá bom? Várias pessoas fizeram, mas eu não sei como eles fizeram, mas lá em casa, se for para me fazer com a metade do povo, ou com um terço do povo que tem, eu prefiro não fazer. Ou eu faço com todo mundo, então não faço. O orixá sabe muito bem esperar a data certa, a hora certa. Ele sabe por que a gente não está fazendo aquilo ali. Então ele vai proteger do mesmo jeito. Ele sabe que na hora certa vai vir. Então eu fiquei 2 anos sem fazer, nos 3 anos eu vou fazer. Estão esperando e vai receber tudo aquilo que eles precisam. O que eu puder fazer a mais do que os outros anos, eu vou fazer, porque ficou 2 anos sem fazer. Vou levar o maestro lá no Caruru. Com certeza. Vai pra comer o Caruru. É gente demais, mas só que dá pra ir, né? Dá pra ir se apertando lá e vendo como é que fica, tá bom? Igual a fila pra votar. Só que não sai ninguém sem comer. Não sai, não. Não pode deixar desembolar lá, que lá é 2 caruru. Não é um só, é 2. Porque um só não dá. Mesmo que se fosse fazer um só, não ia dar, porque é muita gente. Então já aproveita e já faz o crispim dependendo de Costa Damião. Faz os 2. Mas tem que ser. São 2 caruru. E se puder fazer um pouco a mais de 2, melhor ainda. Porque não sobra nada. Bom, fica nada. Tem alguma coisa que o senhor ainda pensa assim, fala, isso era uma coisa que eu queria muito ainda fazer, realizar, que eu queria muito que desse certo, que eu ainda tenho esse projeto, esse pensamento, esse objetivo voltado para a seita? Não, na seita eu estou totalmente realizado dentro desses 50 anos de maioridade e mais 30 de trabalho. Estou totalmente realizado, tá bom? O que eu mais penso a cada ano que passa, atender as pessoas de um jeito melhor, caçar um jeito melhor de atender, ver se atende mais gente, porque eu acho pouco, ainda que atende, não dá conta e acho que pouco. O meu sonho é esse, tivesse um jeito de atender mais, tá bom? Tivesse um jeito de fazer mais qualidade, que eu faço muita qualidade, tá bom? Eu queria fazer mais qualidade, faço muita qualidade. Se chegar uma pessoa lá com problema lá no meu terreiro e tiver dinheiro, ele vai fazer, se não tiver, ele vai fazer do meu jeito. Você da força, eu vim fazer preciso de uma consulta, mas eu não tenho dinheiro. Eu rezei ali, vou fazer a consulta dele. Ele não tem hoje, mas ele pode ter. Se ele não tem hoje, ele vai ser cuidado para poder desenrolar a vida dele, para ele ter alguma coisa depois. O dia que ele tiver, ele vai agradecer, ele vai ajudar o terreiro por aquele agradecimento que ele teve quando ele chegou até lá. Sim. Então, justamente, meu sonho só isso aí, é poder atender as pessoas um pouco mais. É ter um espaço maior para mim. Aquele ali para mim estava bom. No começo estava bom, agora já não gosto, tá bom. Já. Não, agora já está ficando pequeno. Mas ali ainda dá para reformar e melhorar ali mesmo. Mas aumentar. O espaço é só aquele, não tem como. Não dá para aumentar ali, não? Não tem como aumentar. Se aumentar ali, perde os espaços das pessoas ficar de Caruru. A circulação, né? Perde os espaços das pessoas ficar. Tem que ser daquele jeito. Ou melhorar num tamanho diferente em outro espaço, aquele espaço ali não tem. Porque ali o do meu menino ficou colado. Se Nandinho não tivesse construído ali, mas ele quis construir ali, ele comprou ali para construir ali, construiu também. Assim que eu mudei para lá, ele comprou aquela poça ali para ficar lá mesmo. Então deixa. Tá todo mundo em casa. Tá, com certeza, meu filho. Todo mundo perto. Tá, todo mundo perto. Só o outro meu mora lá perto da feira, não mora lá perto. Só ele ficou fora, porque a mulher era de lá, a família morava lá, não quis vir para cá, né? Então ficou lá, fica lá mesmo. Nesse ritmo de trabalho que o senhor tem, que faz, das responsabilidades, das obrigações, eu imagino que ainda não passa na sua mente dizer assim, tal ano ou com tal idade eu paro e passo o bastão. Não. Eu vou parar o dia que não puder mais trabalhar. Se tiver com porretina, não pode mais. Não. Já com porretina não, ainda dá para trabalhar. Não, muda só o trabalho. Justamente. Não tem como mudar, nem quero, nem vou fazer isso. Enquanto existir Ildefonso, vai existir. Justamente, vai existir do mesmo jeito. Não penso em mudar nada, não penso em parar com nada, não. Só quando eu não puder mais trabalhar. Aí eu tenho que preparar um filho para poder tomar conta disso, não é? Provavelmente, esses filhos que já venceram preparados, que já estão dentro do terreiro, já têm a própria doutrina, já podem tomar alguma explicações sobre o que tem que ser feito. E sempre é explicado a eles. Aqueles que querem trabalhar e ter condições, eu vou trabalhar. Aqueles que eu vejo que não tem, não vou botar. Não vou pôr. Nem todo mundo tem obediência. A pessoa para trabalhar, para ser pai de santo, como diz o povo, já que é pai de santo, então tem que ser pai de santo, né? Fala que é pai de santo. A pessoa tem que ter um dom para aquilo. Se a pessoa não tem dom para aquilo, não adianta a pessoa tentar que não vai dar certo. Se a pessoa não tem o dom para ser pai de santo, ele não vai ser pai de santo. Ele vai ser médico o resto da vida, se ele quiser. Mas pai de santo ele não vai ser. Porque o dom dele é totalmente diferente daquilo das obediências. E daí uma diferença de médio para a pessoa que toma conta do próprio terreiro e dos filhos, uma grande diferença. Foi uma distância longa.
ser um médico é totalmente diferente de uma pessoa que trabalha. É muita responsabilidade, é muita coisa a ser feita, tem que ter muita sabedoria em cima disso, porque senão as coisas não chegam ao ponto que a gente quer. E parece, pela irresponsabilidade de alguns, que basta vestir uma roupa... de santo, receber o orixá que já pode fazer isso. Não pode. Não existe isso. Não existe. Zelador espiritual. Não, isso aí não existe, não pode ser. O próprio pai de santo dele, se for igual a mim, vai explicar a ele que não é assim. Tem que ter um tempo de doutrina, tem que ter um tempo de obediência, verificar ele se ele vai ter doutrina para aquilo ali. Se ele não tiver, ele não vai ser pai de santo. Ele pode ficar sendo médico, pai de santo ele não vai ser. E não é fácil. É complicado, não é só assim chegar a ser pai de santo, não é assim não. É uma responsabilidade grande, porque não é só por você, Os meus eu explico que é desse jeito, mas tem muitos que trabalham sem ter explicação de boa. Então as coisas chegam a um ponto de as pessoas até desacreditar na própria seita, por causa das pessoas que vão trabalhar sem ter experiência. E não é assim. Ou tem experiência, ou tem preparação para aquilo, ou não tem. Esse que é o problema o X da seita. Questão. Justamente. Falou aqui que foram mais de 4 mil pessoas que passaram aí por esse ponto de trabalho. É daí para lá. Então, eu não tenho condição de pedir para mandar um abraço para cada um. Mas, deixar um abraço para todos, né? De modo geral. Porque todo dia tem gente se iniciando lá no terreiro, você sabe disso. Sim. Todo dia tem gente iniciando. De semana a semana tem gente iniciando o trabalho. Tá bom? Mas isso é fruto da seriedade, como é conduzido. Quem já teve a oportunidade, como eu, de conhecer... Tanto de Gramado, como a região, como de outra cidade de fora. Sabe da seriedade que é, e essa seriedade faz toda a diferença, né? Justamente. A condução do trabalho, muitas vezes ele não fala, você não está cansado, não? Eu falo, não, estou cansado. Mesmo que cansa um pouquinho, mas eu não vou falar que estou cansado. Não estou cansado. Cansa, mas descansa. Tem mais coisa para ir embora fazer, ué. Tem mais coisa para fazer embora fazer. Você não está cansado? Não estou cansado nada, não. Durante eu estou fazendo aquilo ali, eu estou descansando. Tá bom? O pessoal acha que recebe porque está sempre incorporado com alguma coisa que vai dar corpo cansado, não. Quem estava ali foi o orixá, não foi eu. Meu corpo fica normal. Ele vai embora, deixei do jeito que ficou. Você conhece eles? Eles são seus protetores, você já viu eles? Sim. Então, é uma doutrina de trabalho deles muito agitada, por eles mesmo. Mas não é por causa que a doutrina de coisa deles, vão me deixar machucado, nada disso. Eles estão ali para trabalhar, por que eles vão me deixar machucado? Por contrário, às vezes eu não estou bem, quando eles vão embora, eu já estou bem. Não estou bem material. Pelas forças deles, eu fico bem material também. Sim, recarrega a energia, né? Como das vezes me falam, hoje teve trabalho de taurixá, tem. No trabalho já tá bom. Eu vejo eles falando sempre lá, porque às vezes eu não estou bem. E é a coisa mais certa que tem. Com toda certeza. É algo muito interessante. Eu quero... realmente, meu filho. Para quem tem fé, pode prestar atenção que as coisas daquele momento. Agora, para quem não tem fé e acha que as coisas podem dar certo, sem ter fé, fazendo as coisas em vão, não vai fazer não, que não vai dar certo. Agora, mesmo você confiando em Deus, tendo fé em Deus, se você não tiver fé em Deus, você não vai receber 100% da proteção de Deus, não. Sim. Deus sabe a hora certa de mandar para aquele que tem fé nele. Ele vai mandar naquele momento, naquela hora certa. E toda pessoa que crê em Deus, ele vence todas as demandas, todas as batalhas. Não tem demanda que a pessoa não vence tendo fé em Deus e pensando nele totalmente do jeito que é para pensar. O que acontece muitas vezes, padrinho, é o seguinte: as pessoas acham que o pai de santo, o zelador espiritual, as pessoas da área da religião de matriz africana vivem num mundo paralelo, como se estivessem promovendo adivinhações, promovendo... Não. Claro que existe o charlatanismo, que são as pessoas que inventam essas coisas. Mas, por exemplo, eu vou conversar contigo e aí a gente vai conversar agora, vai dizer assim, quem é que vai ser o próximo presidente da República? Quem é que vai ganhar a Copa do Mundo? Fala, as pessoas querem um jogo de adivinhação, como se quisesse prever o futuro. Uma previsão pode ser feita assim. Mas não 100%, que 100% só quem faz é Deus. A pessoa fala, por que os curadores não fazem as pessoas na loteria, na Mega Sena? Então ele não é pai de santo, ele quer ser mais do que Deus. Porque a obediência é de Deus. Se um dia a pessoa tiver caído nessa coisa, ele vai ter caído pela obediência que Deus deu ali. A sorte quem dá é Deus. Então se a gente for fazer isso, a gente vai querer ser mais do que Deus? Não, jamais eu vou fazer isso, que Deus é a força maior. Então Deus sabe o momento certo ou não certo. Então qualquer previsão seja feita para a saúde, para qualquer outra coisa, é claro que vai ter. Mas marcar, você vai ter isso, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, isso aí não, é uma coisa totalmente diferente. As previsões é feitas para aquilo que a pessoa precisa, para a saúde, para o corpo, para a audiência, para o trabalho, para tudo na vida, para alguma coisa que possa acontecer, possa ser evitada, isso aí sim. Mas falar se você vai. Se todo mundo fosse rico,
ninguém pensava em Deus. Já não pensa em Deus do jeito que é. E se todo mundo fosse rico? Se tivesse obediência para todo mundo ganhar nas partidas, todo mundo era rico. Então, para que adiantar? Pedir a Deus uma vez, ganhou, não pedia justamente, nem então isso é obediência a Deus. né? Jamais eu vou fazer uma previsão, porque eu trabalho, olha o Buzo sim, uma previsão, vou fazer a previsão que você ganha. Não, isso aí quem faz é Deus. Se Deus deu a sorte, ele vai ganhar no jogo. Se Deus não deu sorte pela força espiritual. O senhor falou aí do Buzo. Na linha que o senhor trabalha, eu tenho conhecimento, mas eu pergunto para gerar o entretenimento das pessoas. Com certeza. O senhor usa cartas? Não, o senhor usa búzios. Búzio. Mas tem entendimento. Usa cartas. Né? Carta, búzio e tarô. Mas eu continuo jogando búzio, tá bom? Porque não tem. Às vezes as pessoas falam, tem preferência de carta. O significado das cartas do búzio e do tarô, o que é dito, é a mesma coisa, só que é diferente, as explicações são diferentes daquilo que é dada. Então você tem que saber ler os três, porque se você ler um só, independentemente de ser tarô, ser carta, ser búzio, o que a pessoa vai ouvir, o mesmo que vai dar. Tanto faz ser com um com o outro. Só não vai dar um diferente. Por exemplo, o búzio vai dar diferente do tarô, dá diferente das cartas, nada disso. O que dá nos búzios é o mesmo que vai dar na carta. Até porque só que para ler as cartas e búzios é totalmente diferente. Para ler os búzios é diferente. É de quem está respondendo. Justamente. O tarô é diferente, o búzio é diferente e as cartas são diferentes. As explicações e o jeito de você ler elas. Cada um lê diferente. Então eu leio mais búzio, que o búzio tem mais esperança de ler o búzio. Mas a gente que está doutrinado na seita pode olhar qualquer um. Então a gente que prefere. Às vezes meus filhos de santo que eu preparo para santo é procurado. O que é que você vai jogar? Tarô, carta, búzio. Eles preferem. Até hoje todos preferiram o mesmo que eu jogo. Preferiram o búzio. Ninguém preferiu o tarô, ninguém preferiu carta. E é para quem tem o dom e consegue ler mesmo. Justamente, com toda certeza. Se não for, o que não é difícil. Porque não dá, não é um negócio de... Eu estava vendo um camarada... Para ler búzio, meu filho, para ler búzio dentro da consulta é como se fosse a matemática na escola. É o mais difícil que tem. É a mesma coisa de ler búzio. Bom, se você não tiver experiência, você não vai saber ler de 100%. É a mesma coisa de matemática. É muito complicado. A pessoa tem que ter experiência naquilo que está fazendo. Para saber o que é que vai dar. Saber o que é que vai explicar para a pessoa que está se consultando. Eu vi na televisão ontem o camarada fazendo uma previsão num programa de TV. O cara levou o tabuleiro lá, montou, e ele pegou os búzios, jogou os búzios, olhou e fez, não, quem vai ganhar aqui é esse daqui. Ali, aquela confirmação, ela se dá ou ela pode se dar em qualquer lugar, ou ela tem a necessidade de você estar minimamente no ambiente onde haja o assentamento, onde você tem ali a possibilidade de confirmação da entidade, do orixá, ou qualquer um que é dessa linha, em qualquer lugar pode obter essa confirmação? Não, em qualquer lugar não. Tem a pessoa que tem força de mediunidade, a pessoa pode ser um médium que às vezes percebe alguma coisa antes daquilo acontecer, ou que olhar para a pessoa e ver que a pessoa tem uma força de orixá. Simplesmente é isso. Mais do que isso aí, nada. E para você prever que você falou de uma obediência que um time vai ganhar, não precisa nem você consultar. Não precisa nem você consultar seu próprio orixá. Basta um ponto só com ela, você vai saber se um vai ganhar, se o outro vai perder. Só que isso aí não quer dizer que aquele ali já vai ser campeão, já vai ser uma coisa 100% daquilo que é falado. Entendeu? Simplesmente é uma coisa que a gente tem que explicar bem para as pessoas entenderem. Que nada é mais do que Deus. A gente nunca pode ser mais do que Deus. Falar tudo que for necessário. Porque 100% é Deus. Nós mexemos com a seita assim, mas nunca é 100%. Sempre é abaixo de Deus. Se é abaixo de Deus, não é 100%. Então, não é como se fosse 80%. Que 20% da força vai a força de Deus. Então, deixa eu falar para vocês aqui, ó. E nem toda jogada de búzio você vai ver 100% também. Muitas vezes também falha também. Tá bom? Às vezes falha o pensamento, falha tudo na vida, para. Às vezes falha. Não é tudo que você vai olhar que é 100% não. Tá? Por isso tem que ter concentração na hora de fazer as coisas. Tá bom? Mas muitas vezes, o mínimo que você vê ali já sabe o que a pessoa precisa fazer para poder se livrar de algum problema. Tá bom? Nem que não veja 100%. Isso é muito difícil acontecer, viu? Sempre vê 100%. Quem já participou de algum trabalho, quem já firmou o ponto, sabe e tem ali um desenho, uma figura desenhada no chão, certo? No ponto de trabalho. Cada uma tem um significado diferente? Ó, toda entidade tem o nome. E os pontos é pelo nome das entidades. Entendeu? Tanto de orixá como de Exu. Cada Exu tem um ponto.
Então cada um já é preparado para... Junta para fazer aquilo na hora de trabalho. Aí eu vou saber totalmente qual é o ponto. Na hora que a gente tá lá no trabalho, você vê, o menino pegar o livro e trazer cá para mim olhar, né? Porque eu vou... Mais peso, se é mais pesado, se está mais leve, o ponto que vai ser escolhido é a consulta já foi feita, eu já sei que tipo de trabalho vai ser feito. Então, o estado do livro até cá por isso. Porque ele não pode fazer qualquer um ponto lá, eu tenho que saber qual ponto que vai fazer. Porque eu já corrigi, eu já sei que tipo de ponto que vai ser feito. Para aquele tipo de trabalho que vai ser feito. Entendeu? Simplesmente por isso. Entendido. Tem alguma dúvida, maestro? Se tiver, a hora de perguntar é agora. Porque dia 12 você já vai pro Caruru. 12 com de certeza. novembro, 12 de novembro. Se for semana que vem, hein? Que não foi. Nem me fala isso que eu não tô nem dormindo. Não dá dormindo. mais tempo, né? Já começou os preparativos lá? Hoje eu fui na feira, peguei os camarões, isso aqui, tá tudo sequinho. Achou o moedor? Não achei não, isso aí que tá me preocupando. O rapaz trouxe pra mim de Anagé 2 latas de camarão já cozido. Não, unzido sem moer. Aí eu busquei, botei no sol, outro dia secou tudinho, 2 latas. Que é pra depois moer tudinho. Tem que escolher ele tudinho, tirar aqueles buzinhos tudo, pra depois moer ele. Aí tá faltando ir buscar a castanha. Né? As panelas do tamanho assim, tu é doido. São 4 são 2 de 100 e 4 de 90 e 2,95. No último, que eu acredito que é dessa vez o Trapaço, quantos frangos foi que o senhor falou? Vai querer ver? Os frangos para o Caruru que usou? Ó, o último caruru que nós tivemos, nós pôs uma média de 120 frangos. Caipira. Imagina. Fora os de granja. Porque tem muita gente que não come caipira. Como tem muita gente que não come de granja, então tem que fazer os dois. Os próprios médicos tem uns que comem de granja e não comem, então tem que fazer os dois, de qualquer jeito. É doido. É muito legal. Traz o seu de casa, bota o seu nome lá, você que não come. Isso aí não fica nada. Visto facilitar, fica a gente sem comer ainda. Não fica nada, não sobra nada. Olha as panelas assim, faz uns panquetes tudo isso. Não sobra, não. Tá lavado no dia é fácil. Não sobra não, enfim. Não sobra nada, viu? E é na obediência, é na força, como o senhor disse. Com certeza. Que as coisas vão se concretizando, dando certo e com muita luta e com esforço e empenho de todos. Vou mandar um abraço aqui aos irmãos de Santo, né? E agradecer mais uma vez a vinda do senhor. Dizer que pra gente é um prazer ele receber aqui, conversar de modo livre, sem pauta, sem planejamento de conversa, mas um assunto importante também de ser externado. É bom o falar, assunto né? é que é sempre importante, né? É bom ser explicado, é bom ser falado, tá bom? De qualquer dia é bom ser falado. A gente deixar as pessoas cientes do que justamente. Que não é. O que é que a gente está fazendo, o que é que a gente faz. Algumas coisas, trazer algumas ideias que são importantes. Então, com toda certeza. Obrigado, senhor. Se quiser mandar um abraço aí pro pessoal, não precisa mandar para os filhos de Santão, que é muito. Mas pode mandar para todo mundo, com certeza, para todo mundo. Para todos os filhos. Que nós está aqui. É um abraço para todo mundo. Com certeza. Né? E para você que acompanhou e assistiu a gente, compartilha o vídeo. Com certeza. Deixa lá o like e comenta. Tá? Um abraço a todos vocês que compartilham com o podcast dele aqui. Que é uma obediência boa, é coisa que as pessoas queiram saber. É bom participar, é bom falar, é bom ter. Sim. Toda semana vem alguém diferente, de algum ramo diferente. Justamente, tem alguma coisa a ser explicada diferente. Para poder bater um papo. E é isso que as pessoas gostam, de saber coisas diferentes, saber o que está acontecendo. E o pessoal, quanto mais comenta, o vídeo ele movimenta mais. Com certeza. Então, vai no final lá, comenta lá na partezinha do like. Quando eu falo deixar o like, é aquele joinha lá na tela. Não é? Coloca lá o joinha e compartilha. Quando você botar em compartilhar, tem a opção do WhatsApp. Vai lá, manda para 5 amigos. O outro manda para 5. Com certeza. Vai multiplicando, tá bom? Um abraço, beijo no coração de vocês. E até a próxima no nosso Tema Livre Podcast. Um abraço a todos. Que Oxalá abençoe todos vocês. Que assim seja.